Bora lá, meus irmãos, para a continuação da nossa aula. Queridos, na aula anterior nós falamos sobre a introdução aqui na Reforma Protestante, acerca de alguns textos que Martinho Lutero estudou para poder elaborar as suas 95 teses para dar início a essa reforma protestante. Lembrando que eu falei na aula passada que ele não queria romper com a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que rompeu com ele. A Igreja Católica que decidiu ter ele como um herege, e não só ele como herege, mas também a John Wycliffe, John Hus, Guilherme Tyndale. Esses homens, pela Igreja Católica, por discordar com a doutrina católica, foram tidos como hereges. Nesta época do século XIII ao XVI em diante, todos aqueles que não eram de acordo com as doutrinas, os assuntos teológicos da Igreja Católica, eles eram tidos como hereges, e muitos eram até levados ao sinédrio, ao julgamento, e muitos eram condenados à morte. Tá? Você vai ver que John Wycliffe foi perseguido, Tyndale, John Hus, ele foi morto por também não concordar, foi julgado, sentenciado à morte por não concordar com as doutrinas da Igreja Católica em Roma, e aí foi tido como um herege e foi perseguido e foi morto. Tá? Então na sua apostila aí você vai ver lá, após a foto de Martinho Lutero, vai estar lá o título: Reforma Protestante. É o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo em 1517, por meio do monge agostiniano Martinho Lutero. E aí nós vamos ver um pouquinho acerca da vida dele aqui. Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E qual que foi a intenção de Martinho Lutero ao traduzir a Bíblia do latim para o alemão? Ele viu que o povo, a sociedade, não tinha acesso às Sagradas Escrituras. Só quem tinha acesso às Sagradas Escrituras era o clero religioso. Era os padres, os monges, os bispos, os professores de teologia na época. Mas em si a sociedade, aqueles que frequentavam as igrejas católicas, aqueles que professavam a fé, eles não tinham acesso à palavra de Deus. Só quem tinha acesso à palavra de Deus eram os padres, bispos, os sacerdotes, e eles tinham eles sabiam. Martinho Lutero, na verdade, ele, no decorrer da sua vida, dos estudos, ele viu porque que a Igreja Católica não queria que o povo tivesse acesso às Sagradas Escrituras, porque aquilo que eles estavam colocando como lei não estava dentro da Bíblia, não estava pautado biblicamente. Por isso que Martinho Lutero, ele decidiu estudar por anos, e estudando ele foi elaborando as 95 teses. Ele tentou falar com os principais de Roma para observar, ler as 95 teses, para que eles pudessem entrar num acordo e fazer alguma reforma nessas doutrinas católicas, só que eles não deram ouvido e não deram crédito para Martinho Lutero. E aí foi que fez com que ele pregasse as 95 teses na porta da catedral em Wittenberg. E aí vamos continuar aqui a leitura. Os movimentos religiosos que culminaram na grande reforma religiosa no século XVI tiveram início desde a Idade Média através do teólogo John Wycliffe e John Hus. Esses movimentos foram reprimidos, mas na Inglaterra e na Boêmia, hoje que é chamada República Tcheca. Os ideais reformistas perseveraram em circunstâncias ocultas. As tendências que fizeram romper a revolta religiosa na Alemanha. Você vai ver que no decorrer dessa leitura, você vai ver que o povo se revoltou, tá? Teve uma guerra lá civil por causa disso.
o começo do século XVI, a igreja passava por um período delicado. Qual que era esse período delicado? A venda de cargos eclesiásticos, tá? Então olha que interessante. Nesse tempo, a igreja mais interessada em conseguir levantar fundos para a construção da nova Basílica de São Pedro, eles vendiam até cargos eclesiásticos, tá? E de indulgências, que eu citei algumas coisas aqui sobre indulgência, só que vocês vão ver mais a fundo. E o enfraquecimento de influências papais pelo prestígio dos crescentes e dos soberanos europeus, que muitas das vezes influenciavam diretamente nas decisões da igreja, proporcionaram um ambiente oportuno ao movimento reformista. No final da Idade Média, surgiu um forte espírito nacionalista que se desenvolveu em vários países, onde a figura da igreja, ou seja, o Papa, já estava em descrédito. Esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes e monarcas, empenhados em aumentar os poderes monárquicos, colocando a igreja em situação de subordinação. A Igreja Católica passou por um período que eles eram a influência de toda a região na Europa. Inclusive, eles influenciavam na política, nesses megas comerciantes, empresários. Só que nesse século eles estão passando um período delicado. E aí o que acontece? Os olhos se voltaram para o grande patrimônio da igreja, que despertou a ambição dos monarcas. Ou seja, a igreja católica cresceu de uma forma sobrenatural. Eles não tinham apenas igrejas, mas tinham residências, eles tinham grandes patrimônios, tudo em nome da igreja. Isso despertou os olhos e a ambição desses monarcas, ou seja, dessas pessoas que tinham condições financeiras, os nobres, ávidos em anexar às suas terras as grandes ricas propriedades da igreja, que perfaziam 1/3 do território da Alemanha e 1/5 do território da França. Olha a estrutura que a igreja católica tinha e as condições financeiras, sem contar com a isenção de impostos sobre esse território eclesiástico, que aumentava o interesse dos mais abastados. Observa-se na fase do surgimento de uma nova classe social, que na Itália era formada por banqueiros e comerciantes poderosos. Mas essa classe social não era tão religiosa quanto a da Alemanha, para a qual a religião tinha um significado muito mais pungente, ou seja, na Alemanha parece que eles eram mais devotos à fé. Na França já não tanto. E aí esses ambiciosos estavam de olhos bem abertos nas propriedades, nos terrenos da Igreja Católica. O interessante é que o espírito crítico do humanismo e o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg contribuíram para a difusão das obras escritas, entre elas a Bíblia. Ao traduzir a Bíblia para outras línguas, vislumbrou-se a possibilidade dos cristãos e não cristãos interpretá-la sem mediação, recebendo conhecimento imediato sobre o cristianismo e suas verdadeiras práticas. Olha que interessante. Quando Gutenberg criou e inventou a prensa, ali foi um ponto muito importante, porque através dessa prensa pôde-se publicar as Bíblias que John Wycliffe traduziu, que Martinho Lutero traduziu do latim para o alemão. A intenção deles era o quê? Que essas Bíblias chegassem na mão do povo, para que o povo pudesse eles mesmos ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Porque até o momento eles não tinham acesso.
a palavra de Deus. A Igreja Católica naquela época, eles eram muito severos. Até posso dizer que a atitude deles eram terríveis. Eles não deixavam e não permitiam que as Sagradas Escrituras chegassem na mão do povo. O ponto de partida da reforma religiosa foi o ataque de Martinho Lutero em 1517, a prática da igreja de vender indulgências. Isso tirou ele do sério. Ele se incomodou de uma forma terrível com esse pagamento de indulgências. Martinho Lutero era um monge da ordem católica agostiniana. Ele nasceu em Eisleben em 1483 na Alemanha. Após os primeiros estudos, Lutero matriculou-se na Universidade Erfurt em 1501, onde se graduou em artes. Após ter passado alguns anos no mosteiro, estudando o pensamento do Santo Agostinho, foi nomeado professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Lutero admirava os escritos e as ideias de Jan Hus sobre a liberdade cristã e a necessidade de reconduzir o mundo cristão à simplicidade da vida dos primeiros apóstolos. Através de exaustivo estudo, Lutero encontrou respostas para dúvidas e a partir deste momento recomeçou a defender a doutrina da salvação pela fé. Então veja bem, dentro dessa doutrina da salvação pela fé, ele vai elaborar essas 95 teses que eu falei, que criticavam duramente a compra de indulgências, e eis aqui algumas que eu vou mencionar para vocês. Mas antes eu queria dizer que esse homem, Martinho Lutero, quando ele começa a estudar as Sagradas Escrituras, ele vai elaborar essa doutrina, a salvação pela fé. Por quê? Porque é o que eu te falei, a igreja estava cobrando indulgências para a salvação. Estava induzindo o povo a acreditar que eles só poderiam ser salvos se comprassem as indulgências das mãos da Igreja Católica Apostólica Romana. E eles estavam induzindo milhares de pessoas a poder comprar essas indulgências como perdão dos seus pecados e também para a sua salvação. Uma das teses de Martinho Lutero está na tese 21, que diz assim: estão errados os que pregam as indulgências e afirmam ao próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo e dos pecados cometidos mediante indulgências do Papa. Repito, a tese 21 de Martinho Lutero diz assim: estão errados os que pregam as indulgências e afirmam ao próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo e dos pecados cometidos mediante indulgências do Papa. Então isso foi o que tirou o Martinho Lutero do seu eixo, ao ponto de ele se dedicar anos estudando a palavra de Deus para poder elaborar essas 95 teses. A tese de número 36 vai dizer assim: todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e se sente pesar por ter pecado, tem total perdão dos pecados, consequentemente de suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgências. Só que pela Igreja Católica, a Igreja Católica continuava pedindo a carta de indulgências, que era o perdão dos pecados. Olha a tese de número 43. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem necessita age melhor do que se comprar uma indulgência. Porém, você praticar obras de caridade, isso não quer dizer que você vai ser salvo. Lembra que nós lemos no livro de Efésios capítulo 2, versículo 8? Eu vou ler de novo para você guardar. Efésios 2 vai dizer assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé.
E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mas ele deixou bem claro, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Tá? Então, a salvação é pela graça mediante a fé, não é pelas obras. Por mais que a pessoa ela faça uma caridade, isso não quer dizer que ela será salva ou está salva. Martinho Lutero, o grande nome da Reforma Protestante, ficou famoso por escrever 95 teses. A Reforma Protestante é o nome dado ao movimento reformista que surgiu no cristianismo no século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martinho Lutero, um monge católico que estava insatisfeito com algumas práticas e questões teológicas definidas pela Igreja Católica. E a atuação de Lutero teve um ponto de partida, a divulgação de 95 teses que rapidamente se espalharam pela Europa e deram origem ao reformismo na Igreja Católica. Tá? A atuação de Lutero surgiu no protestantismo, causa da reforma. A reforma protestante teve causas relacionadas e aspectos políticos, econômicos e teológicos. Resultou da corrupção existente na Igreja Católica. Além disso, teve resultado de interesses políticos oriundos de nobres que viram na reforma uma possibilidade de romper o vínculo com a autoridade e com o Papa. Por fim, imposta a questão dos interesses econômicos, uma vez que a Igreja estipulava a cobrança de imposto de todos os seus fiéis. A Igreja Católica, ela colocou uma regra, uma lei, essa cobrança de impostos, cobrança de indulgências. Mas o aspecto teológico, o ponto imediato a ser destacado é a insatisfação de Martinho Lutero com as práticas da Igreja Católica. Martinho Lutero estava insatisfeito com essas atitudes que a Igreja Católica estava tomando. A Igreja de Roma era naquele período a maior autoridade da Europa ocidental e detinha um imenso poder, uma vez que era dona de terras e riquezas gigantescas. Além disso, a autoridade do Papa impunha-se além do campo religioso, alcançando o campo secular, político. Os reis da Europa tinham seu poder sustentado pela autoridade da Igreja Católica, uma vez que era praticamente impossível manter-se no comando sem aprovação da Igreja ou do Papa. Sendo assim, a Igreja Católica possuía o monopólio da vida política religiosa europeia. Ou seja, a Igreja Católica estava envolvida tanto com a política, tanto com na área do monopólio, dos empresários. As pessoas bem-sucedidas acabavam ficando também nas mãos do Papa, porque ele e a Igreja estavam envolvidos em tudo, tá? Tudo que acontecia na Europa passava-se pelas mãos do Papa, o papado e pelo clero. Focando no aspecto teológico, muitos começaram a questionar a posição da Igreja. Antes mesmo de Lutero, já havia existido na Europa movimentos religiosos e figuras do clero católico que questionavam determinados princípios do catolicismo. Ao longo prazo, pode-se ressaltar, por exemplo, os valdenses, que surgiu na França no século XII. Um período imediato, isto é, poucos anos antes do início da Reforma. Existiram também pré-reformadores na Europa que teceram críticas à Igreja de Roma, e dois nomes que se destacaram nesse contexto foram John Wycliffe e John Hus. O primeiro criticava o acúmulo de poder político e desvio da Igreja dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, e o segundo tecia críticas parecidas contra o enriquecimento da Igreja e a venda de indulgências. Tá? Então, assim, Martinho Lutero foi
o reformador, mas existiu também os pré-reformadores, tá? O interessante é que naquele tempo do século XIV, século XIII, algumas pessoas acabaram perdendo as suas vidas por discordar com a Igreja Católica. E um desses que ele não morreu pela Igreja Católica, mas morreu já em sua velhice, mas a atitude da Igreja Católica após a morte desse homem que eu vou mencionar, isso me impressionou pela falta de temor que eles tiveram. E esse homem é John Wycliffe. Olha que interessante. John Wycliffe foi o maior erudito do século XIII. Foi chamado o primeiro protestante, foi o pré-reformador, porque pregou muitos anos contra o domínio de Roma e as suas heresias e seus erros doutrinários. Roma comandava religiosamente e politicamente a Inglaterra. Poucos sabiam ler o latim, a língua oficial para os sacerdotes de Roma. Mas John Wycliffe defendeu o direito de cada homem ler a Bíblia para si mesmo. Ele resolveu dar aos ingleses a Bíblia em sua língua materna, ou seja, ele traduziu do latim para a língua materna deles, que era na Inglaterra. E interessante que foi muitas vezes preso, perseguido por Roma, porém Deus sempre livrou das garras de Roma. Conseguiu seu intento, fez uma versão inglesa da palavra de Deus, porém no decorrer da sua caminhada, John Wycliffe acaba morrendo. Mas na história dele, na biografia dele, diz que ele morreu tranquilamente em sua casa. Só que agora que me chama a atenção, depois que John Wycliffe morre, e ele lutou que eu digo assim, não brigou, mas ele se esforçou muito para traduzir a Bíblia do latim para a língua inglesa, para poder também transmitir essa palavra para as pessoas, porque era o mesmo pensamento de Martinho Lutero, poder passar esse conhecimento por intermédio da Bíblia para as pessoas, o povo, o cidadão, não ser mais enganado pelas doutrinas heréticas de Roma, da sua igreja. Então a luta deles é que a Bíblia chegasse nas mãos desse povo. E Roma não permitia. Por isso que Roma levantava-se uma implacável perseguição contra esse povo, contra esses pré-reformadores que decidiram levar a Bíblia até as pessoas, com que as pessoas viessem estudar a Bíblia. Então, conhecer para poder interpretá-las. Aí, dentro da biografia desse John Wycliffe, ele morreu tranquilamente em sua casa, mas olha a atitude da igreja. Depois de 40 anos de sua morte, por ordem do Papa, o seu túmulo foi violado e o caixão e o esqueleto foram queimados na praça pública. Então veja bem, depois de 40 anos que ele já tinha morrido, o Papa decidiu violar o caixão de John Wycliffe e queimá-lo na praça junto com seus ossos. E depois desse também veio um pré-reformador que chama Guilherme Tyndale. Guilherme Tyndale foi grandemente perseguido na Inglaterra em 1524. Viajou à Alemanha e outras partes da Europa, sempre foi perseguido por causa da fé e esforço para dar a Bíblia ao povo comum. Estudava e traduzia em segredo, buscava impressoras evangélicas para imprimir o Novo Testamento. Cerca de 1.800 exemplares foram passados para a Inglaterra por contrabando. Porém, os bispos católicos mantinham soldados inspecionando os barcos que chegavam a todos os portos ao leste da Inglaterra. Conseguiram achar centenas de exemplares do Novo Testamento, as quais, olha o que a igreja fez, queimaram publicamente nas praças de Londres. Porém, por causa da fome do povo de receber a palavra de Deus,
milhares de exemplares chegaram nas mãos dos sedentos. Porém, os bispos compravam milhares de exemplares, todos os que encontravam para posteriormente destruírem. Porém, este ato aumentou a demanda da Bíblia e o dinheiro possibilitou Tyndale a imprimir mais Bíblias. Ou seja, quanto mais a Igreja Católica perseguia, tentava parar o crescimento do conhecimento do povo por intermédio da Bíblia, mais era pedido, mais tinha Bíblia para imprimir, mais trabalho eles tinham para poder imprimir mais Bíblias para levar para o povo. A Igreja Católica de Roma procura prender Tyndale de todas as maneiras. Por fim, acabaram prendendo Tyndale de todas as por fim prenderam e queimaram na praça de Antuérpia. Porém, sua morte não impediu que os ingleses recebessem a palavra de Deus. Sua influência contaminou toda a Inglaterra. A tradução de Tyndale é a mais amada da Inglaterra até os dias de hoje. Esses dois homens são um dos que revolucionaram em suas épocas para divulgar a palavra. E tiveram outros casos também de outros homens católicos, tá? Mas dentro disso, você vê que John Wycliffe, John Hus, Tyndale, eles foram perseguidos porque eles queriam que o povo, a comunidade, a sociedade também tivesse acesso à Bíblia Sagrada, ok? Aqui na sua apostila vai dizer assim: em relação às questões políticas, existia uma série de reis, nobres, autoridades em geral que estavam interessados em romper. Isso aqui nós já lemos, né? Aqui embaixo, Martinho Lutero. A insatisfação e as críticas na Igreja Católica tiveram seu ápice em Em Martinho Lutero, o monge agostiniano e professor de teologia, Lutero estava insatisfeito com certas condutas da Igreja, sobretudo com as indulgências, que eram comuns na Igreja Católica da época nesse contexto. Essa prática acontecia por meio dos dízimos feitos por fiéis para a Igreja em troca de perdão dos seus pecados. Além disso, o Papa Leão X havia oferecido indulgências para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a construção da nova Basílica de São Pedro, Basília de São Pedro. Lutero tinha também a discordância no conteúdo teológico a respeito da salvação e outras práticas e ações da Igreja. Com isso, o monge elaborou um documento conhecido como as 95 teses, tá? Que nós vemos aí algumas teses aí no começo da aula, no vídeo anterior. A partir de então, as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa com rapidez. Nesse momento, a intenção de Lutero não era romper com a Igreja Católica. Lembra que eu disse no primeiro vídeo? Ele não tinha a intenção de romper com a Igreja Católica. Ele queria apenas que se realizasse uma reforma em determinadas questões doutrinárias. O rompimento de Lutero com a Igreja Católica só aconteceu quando ele foi excomungado em 1521. Essas 95 teses, documento no qual Lutero manifestava sua oposição teológica às práticas da Igreja, foram enviadas para o arcebispo de Mainz, Alberto de Brandemburgo, em 31 de outubro de 1517. A intenção de Lutero era levantar um debate para que as reformas dentro da Igreja acontecessem. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem mediação de intermediários e sem precisar pagar indulgências. A base teológica de Lutero baseava-se no versículo bíblico que afirma que o justo viverá pela fé, que nós lemos em Romanos 1, versículo 17. Aqui Lutero passou a defender a ideia que não eram boas ações que salvariam uma pessoa, mas sim a fé. Após isto, a construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem ao princípio conhecido como as 5 solas.
sola fide, que quer dizer somente a fé, sola scriptura, que é somente a escritura, solus Christus, somente Cristos, sola gratia, somente a graça, soli deo gloria, glória somente a Deus. E isso também nós vamos ver posteriormente, um breve resumo também sobre cada solas, tá? Nós conhecemos como a Reforma Protestante, e todo 31 de outubro se comemora o aniversário da Reforma Protestante, baseado nessas 5 solas. Então veja bem, lembrando, Martinho Lutero deu início às suas 95 teses para defender a doutrina da salvação pela fé, mediante esse texto que ele leu em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, não precisa pagar indulgências. As 95 teses, com rapidez pela Europa, por conta das imprensas criadas em 1430 por John Gutenberg, a qual permitia a cópia da impressão de livros em uma velocidade inédita para a época. Com isso, as ideias de Lutero propagaram-se e conquistaram seguidores em toda a Europa. Um registro importante é a famosa imagem de Martinho Lutero pregando as 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Muitos consideram esse ponto de partida da Reforma Protestante, mas os historiadores nunca conseguiram comprovar se esse episódio de fato aconteceu. Portanto, os historiadores consideram esse fato somente uma lenda. Primeiros reformadores da Reforma Protestante, antes de Lutero, já havia casos cristãos que contestaram princípios e práticas da Igreja Católica no século XII. A partir das pregações de Pedro Valdo, surgiram na França os valdenses, que se espalharam pelo norte da Itália, sobrevivendo às perseguições da Igreja. No caso específico da pré-reforma, os historiadores destacam John Hus, John Wycliffe, que questionavam a riqueza da igreja. Então, a igreja estava crescendo muito financeiramente, mas de uma forma errônea, por causa desses tributos que eles cobravam, as cartas de indulgências que eles vendiam, e aí a acumulação de poder temporal e a corrupção existente no clero. Também deu-se início ao movimento anglicano, é um protestantismo de atuação de Martinho Lutero. Surgiu o protestantismo, vertente do cristianismo, que rompeu com a Igreja Católica. Como citado, o rompimento de Lutero com a Igreja Católica aconteceu a partir do momento que ele foi excomungado e passou a ser perseguido por ela. As ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares de pessoas e no surgimento de outros reformadores, por exemplo, João Calvino. Com isso, o protestantismo foi consolidando-se com vertentes religiosas e dele nasceram diversas igrejas e denominações protestantes. Atualmente, existem várias denominações cristãs oriundas do protestantismo, como batistas, presbiterianos, metodistas, luterianos, calvinistas, anglicanos e etc. No Brasil, a 20% da população identifica-se como igreja evangélica, denominação que agrupa igrejas teologicamente nascidas do protestantismo. Tá? Esse documento de Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517. Este foi o marco inicial do que conhecemos hoje como Reforma Protestante. Lutero questionava o abuso de autoridade do Papa e apresentava várias críticas à Igreja Católica e propunha, entre diversas e outras demandas, a revisão das ações da Igreja, principalmente no que dizia a respeito ao comércio de indulgências, tá? E aí vai começar as 95 teses. E aí nós vamos falar
nos próximos vídeos vou mencionar algumas teses aí importantes e nós vamos encerrar essa aula nossa introdutória sobre a Reforma Protestante, ok? Então nós vamos ver essas 95 teses. Nós não vamos passar as 95 teses, mas nós vamos falar de boa parte delas, e você vai ter você tem a sua apostila para você estudar as 95 teses que vai te ajudar na prova, ok? Então espero que essa segunda aula tenha te ajudado, e na próxima aula nós vamos falar de algumas teses e concluir essa parte para nós dar entrada nas 5 solas, ok? E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero na próxima aula.